tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. O nosso assunto hoje é paz aos que partiram, conforto aos que ficaram. Difícil, né? Falar em conforto, paz aos que partiram, porque toca ambas as partes. Quando nós não estamos bem, toca a parte de lá. E geralmente a gente não fica bem quando a gente perde um ente querido. Cada um tem um tempo, cada um tem uma forma de reagir. Então é assim, difícil até a gente falar sobre isso. Tem uma mensagem do Emmanuel, o leitor do Chico Xavier, que diz assim: a prova mais difícil que temos que passar seria a dor da partida dos nossos entes queridos. Achei interessante isso aqui, que eu vou levar para a gente refletir, porque realmente é a dor, eu vou até ser redundante, a dor mais doída que tem, embora a gente já saiba. Acho que criança já sabe que um dia vai morrer. Como dizia o Allan Kardec na passagem do livro dele, é nascer, viver, morrer, renascer e progredir continuamente. Esse é o nosso caminho. E a gente sabe disso. Mesmo quem não acredita no Espiritismo, não acredita que vai renascer, ele sabe que vai morrer, essa é uma certeza. Mas ele não se conforma. Ele não, nós, né? Nós não nos conformamos facilmente. Quando a gente fala assim, está chegando perto, a gente já dá uma arrepio, né? Eu que já estou mais velho, mas quando eu penso, nossa. Mas, independente da nossa idade, nós não sabemos quando. Pode ser agora, na hora que eu sair daqui, posso estar falando, posso cair aqui. Então a gente tem que estar sempre preparado para ir. Preparado, que eu digo, psicologicamente, bem com o outro, porque nós vamos e nós chegamos do outro lado da mesma forma que nós saímos daqui. Se nós estivermos magoados, se nós estivermos de mal com o outro, nós chegamos de lá da mesma forma. Isso não é bom. O Evangelho diz: olha, cuida do teu viver com o outro, porque você chega lá da mesma forma. Cuida enquanto você está a caminho com o outro. Trata de pedir desculpas enquanto você está aqui, porque do outro lado às vezes as coisas ficam mais difíceis. Às vezes nós não nos encontramos e ficamos naquela vai e vem, eu precisava te encontrar com fulano, então fica com a raiva mesmo, guardada no coração. Eu não suporto fulano. A gente chega de lá do mesmo jeito. Eu não suporto o fulano. E a gente não descansa. A gente fica aqui em tudo. E quando fala da dor dos que partiram, ou melhor, da nossa dor com os que partiram, eles sentem essa nossa vibração. Tudo depende de nós para redundar naquele que foi. Se nós sabemos levar a nossa dor de uma forma mais amena, eles vão estar com a vida mais tranquila. Porque o nosso desespero vai de encontro ao sentimento deles. Eles estão aqui, perto de nós. Principalmente no momento desse, que você vem em busca de uma notícia deles, eles estão por aqui. Mesmo que eles não deem notícia, como a Marta disse, nem todos vão receber a notícia, mesmo que eles não deem notícia, eles estão vendo. Então eles sentem o seu sentimento. É triste? É doloroso? É.
É compreensível? É, sim, é normal. Chorar é normal. O que não pode haver é escândalo, é não aceitação. Eu sou. Por quê? Porque o meu, né? Porque o meu pai, porque o meu irmão, porque o meu filho, porque o meu sobrinho era tão jovem, aquela moça que tinha uma vida pela frente, que tinha uma profissão promissora, e de repente teve um acidente. E se foi, por quê? Quem somos nós para fazer essa pergunta, né? Por quê? Deus tem os porquês. E nós só temos que baixar a cabeça e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu aceito. E até agradeço. Pode parecer contraditório isso que eu estou dizendo, agradecer por alguém. Mas se você tiver essa força, você vai se sentir muito melhor. Se você dizer: meu Deus, eu sei que você fez o melhor, muito obrigado, muito obrigada. Porque é assim, Deus sempre faz o melhor. Ele tem um planejamento para cada um de nós. Aliás, já pensou se a gente fosse eterno nós somos, né? Mas se nós fôssemos ficar aqui o resto da vida, morre o vizinho, morre o pessoal do meu trabalho e vai ficando. Eu fico com a minha família fica e vai ficando só aquela turminha. É muito estranho, né? A gente não ia se sentir bem. O normal é nós irmos. Embora a gente às vezes fique desesperado, esse é que é o pacto normal. Um dia todos nós vamos. Deixa eu ler mais uma passagemzinha do Evangelho aqui para nós. Lá no Salmo 41 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quando eu estou mais triste, mais angustiado, partindo até para o desespero, eu me lembro que há um Deus, há um Pai que vela por nós, há um Pai que sabe mais do que nós precisamos, e há um Pai a quem nós podemos recorrer nessa angústia. Se nós aprendermos a nos levantar todos os dias e agradecer por tudo que nos acontece, nós nos acostumamos até com essas tristezas. Nós batemos o pé no chão e dizemos: Deus, obrigado pela noite. Talvez a noite nem foi muito legal, né? Principalmente se você perdeu um ente querido há pouco tempo, fica meio turbulento assim por algum tempo. Mas a gente tem que aprender a agradecer. Bater o pé no chão e agradecer pelo quarto, pelo pouquinho de sono à noite que eu melhor um pouquinho. Deus, obrigado. Obrigado pela minha casa. Obrigado pelos meus parentes que ficaram. Não foi, mas ficou o outro. Mesmo que às vezes a gente não se dê com o que ficou, né? E a gente tem muitas contas para acertar. E às vezes nós ficamos justamente, às vezes eu já ouvi alguém falar assim: por que não foi fulano, né? Que não era muito legal, né? Podia ter, não, mas foi aquele mais legal que foi. Deus quer os bons perto dele também, né? E o que não é muito legal, às vezes precisa ficar aqui mais um tempo para ele rever a vida dele. Então nós devemos sempre levar essa vida de forma que haja essa paz no nosso coração, para que nós enfrentemos essa dureza que é a morte, que, como eu disse, mesmo a gente sabendo que vai, ainda é uma coisa que deixa a dor para nós. E é importante a gente ter em mente que a morte não é o fim. Nós apenas passamos de um mundo para outro. Os nossos irmãos que se foram estão no mundo dos que foram, mas estão aqui, do nosso lado. Então, não terminou. Ele apenas deixou de ser visto por nós aqui pertinho, mas ele nos vê
Ele às vezes até nos dá uns recadinhos, né? De vez em quando a gente sente aquele calafrio, a gente sente um pensamento, a gente percebe que há uma mudança no ambiente, a gente fala, acho que fulano ou fulano está por aqui. Então que tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos, mas nós todos temos a capacidade de sentir as pessoas que nós gostamos, estando elas presentes aqui ou já no outro plano. Chorar, normal, como eu já disse. Nós vamos chorar, mas não podemos nos descabelar. Eu já vi alguns que eu vou dizer assim. Alguns irmãos nossos exageram. Quando alguma pessoa morre, vou usar uma palavra até forte, é um escândalo. E a pessoa que foi sente isso. E aí ela fica preocupada. E aí ela não descansa. Descansar nós não vamos mesmo. Nós vamos para o outro lado para trabalhar. Como diz a frase lá que eu li do Kardec, é evoluir sempre. Nós vamos e voltamos para evoluir sempre. Mas nós temos que dar essa possibilidade para a pessoa, para o ente querido nosso que foi, de trabalhar para evoluir. Se nós nos lamentamos com muita ênfase, dizendo ele não podia ou ela não podia ir agora, isso não é justo, era muito jovem, a pessoa vai ficar, ou o espírito vai ficar ali do nosso lado. Nós queremos isso, nós pedimos e nós temos uma força muito grande. Eu sempre gosto de falar que a gente nem sabe a força que tem. A força das nossas palavras, a força do nosso pensamento. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Se nós estamos muito desesperados, batamos o joelho no chão e peçamos a Deus, me dá calma, me dá paciência para eu levar esse momento. Porque nenhum de nós vai ficar livre disso. Em qualquer época, um de nós vai passar por isso, com certeza. Eu passei, quando a minha mãe se foi, eu exagerei um pouquinho. E foi um irmão evangélico que falou para mim. Ele falou assim, você não está deixando a sua mãe descansar. Para com essa chorança. Eu engoli o choro, né? Falei, tem que começar a mudar. Porque realmente eu não aceitava que ela tinha ido. Eu só sonhava com ela viva. Ou seja, ela estava ali dentro. Eu não estava deixando ela ir. Eu sonhava com ela, por exemplo, eu me lembro de um que eu sonhei ela no aeroporto, eu no navio e ela na outra. Quando eu conseguia atravessar, se chegar perto dela, sumiu. Então eu sonhava sempre ela viva. Até que eu caí na real e falei, chega, vamos acabar com esse tormento que você está na cabeça da sua mãe. E aí, ela dos meus sonhos. Então, se a gente não fizer parte da gente, eles não descansam e nós também não. Porque nós vamos ficar vendo aquele torneio. É muito perigoso. A fé na vida futura deve nos consolar se nós sabemos que todos nós levamos e voltamos diversas vezes. Nós nos apegamos a isso. Minha pessoa querida foi, mas foi para melhorar e voltar de novo. E de lá, ele pode me ajudar a melhorar também. Cada um de nós é responsável pelo seu próprio desenvolvimento, mas nós podemos pedir ao nosso ente querido. Tem uns livros do Chico Xavier que diz assim, que as pessoas que vão têm, não é só ele que diz, nós
temos um grau de evolução, cada um tem um grau de evolução diferente. Então, cada um vai para uma morada na casa do Pai. Isso está lá na Bíblia, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, há muitos degraus que nós temos que subir. Cada um tem capacidade para ir para uma morada. Depende da forma como ele viveu aqui. Eu chamo de subir uma rampa. Cada pessoa tem capacidade para subir um pouquinho dessa rampa. Se eu subir um pouquinho, está bom demais, porque eu faço um compromisso do lado de lá, e geralmente quando a gente está do lado de lá, a gente se percebe capaz de tudo, né? Não, pode deixar lá, eu dou conta de subir essa montanha. E aí, na hora que a gente põe o primeiro pé, ou dá 10 passos, subir essa montanha é muito pesado. Então, a gente tem que sempre renovar essa força de que nós podemos fazer tudo que nós nos prometemos. Talvez não. Mas se eu conseguir subir o primeiro degrau, se eu puser o pé desse primeiro degrau, está bom. Nós temos a eternidade para realizar a nossa melhora para subir para o Pai. Outra coisa, Deus usa o tempo para curar todas as feridas. É fato que, como eu já disse, se nós deixarmos. Porque se nós não deixarmos, ninguém cura nada. Tudo começa em nós. Se eu quiser crescer, começa em mim. Se eu não quiser, não adianta ninguém falar. Não adianta eu ler o Evangelho, não adianta eu fazer as minhas orações, mas se eu não estiver disposto ou disposta a realizar uma mudança em mim, essa mudança não acontece. Vejo algumas pessoas dizendo assim, reza por mim, eu estou tendo muitos problemas. Eu quero, mas vai depender muito da pessoa resolver o seu problema. Se ela estiver tendo um problema com, meu irmão não é muito legal comigo, reza por mim. Vai ter que aprender a conviver com esse irmão, porque às vezes a sua missão é justamente essa. Só isso. Ele veio só para resolver essa missão com o seu irmão. Vai te ajudar para fazer bem essa missão. De viver bem com o seu irmão, a sua irmã, com o seu tio, sua tia. Porque nós tivemos problema. Quando tiver muito problemático, você fala assim, deve ser exatamente esse ponto que o tempo é melhorar. Então vamos tentar. Outra coisa importante. A fé é o remédio para a dor da separação. É isso que nós já começamos a falar. É ter fé que eu posso chegar um dia perto dessa pessoa de quem eu estou com saudade agora. Quando? Ninguém sabe. Onde? Ninguém sabe. A gente vê nos livros do Chico, se não me engano, no Nosso Lar, ele tem uma coleção. André Luiz, que era o médico, quem estuda aqui já deve ter vindo a respeito. Ele vai para o mundo espiritual e começa a procurar, a aprender um pouco. E uma das pessoas que ele encontra lá é o avô dele. Então era a pessoa que ele tinha mais afinidade. Porque o avô dele foi quem pagou os estudos dele, quem tinha ele como neto predileto. Então nós temos sempre alguém que é mais próximo de nós, que está do outro lado para nos receber. Nós não estamos sozinhos nem aqui, nem do outro lado. Sempre tem alguém para nos receber, para nos amparar, para nos direcionar lá do outro lado. Às vezes nós não temos parentes, mas nós temos um vizinho que a gente ajudou. Tem uma história de uma senhora que ela ajudava as pessoas próximas dela. Quando ela se foi, tinha muita gente
para recebê-lo. Aquele para quem ela deu um copo d'água, aquele para quem ela deu uma palavra amiga na hora que precisava. Então, tudo que nós fazemos aqui, vamos somando pontos, vamos dizer assim, né, para nós, para que nós tenhamos afetos do outro lado que nos recebem. Porque a vida do outro lado não é fácil, às vezes. Muitas vezes nós vamos na esperança de que morreu, acabou, né? Aí do lado de lá está tudo resolvido, nós chegamos, descansamos. Não. Nós vamos trabalhar muito e nós vamos precisar do auxílio dos nossos irmãos, assim como nós precisamos aqui. Nós temos o tempo inteiro necessidade de outras pessoas na nossa vida, aqui e no mundo espiritual. O tempo inteiro nós temos que ter mãos para nos levar. Eu costumo dizer assim, que nós vamos subindo e sempre levamos pessoas conosco, damos as mãos para outra pessoa para ir conosco, damos força para outra pessoa para ir conosco e temos força de outras pessoas para que nós possamos ir. Deixa eu só tomar uma aguinha para ser, vai iniciar. O calorão, o ar é bom, mas acaba com a garganta da gente, né? Uma coisa importante para nós nos lembrarmos também é que a morte, eu já falei isso, é apenas uma mudança de plano quando estamos aqui e pulamos para o lado de cá. O amor verdadeiro não conhece fronteiras. Aquilo que eu já falei. Por isso nós temos o dever de procurar viver bem e amar o nosso irmão. Nós vamos amar a todos? É muito difícil amar todo mundo. Cada pessoa tem o seu jeitinho de ser. Mas nós devemos trabalhar em nós a aceitação do outro. Porque cada um tem o seu momento e o seu tempo de evolução. Nós não evoluímos todos ao mesmo tempo. Todos os dias nasce alguém que é simples e ignorante, como diz o Evangelho, que nós todos nascemos simples e ignorantes, e todo dia nós encontramos gente que já está acima de nós na sabedoria. Nós encontramos pessoas, e isso não estou falando de gente formada, que estudou, que sabe mais, não. É gente que é sábio mesmo, é analfabeto sábio, que dá um banho de conhecimento quando a gente conversa com ele sobre vida, sobre pessoas, sobre relacionamentos. Ele sabe o que está fazendo aqui, ele sabe para onde ir, quando ir e como ir. Então, que nós tenhamos essa atenção de como viver e aprendamos com cada uma dessas pessoas o que eu devo fazer para ser melhor, para viver melhor, para estar em paz com os outros. Eu fiz umas anotações aqui, mas eu acho que eu já até falei. Tem algumas pessoas que dizem assim: volta, não me deixa. Isso prejudica o espírito de quem desencarna. Quando você diz assim, fulano podia ter ido, fulano não vai, não me deixa, está ali no quarto chorando, diz não me deixa, isso é perigoso. Nunca peça para o irmão ficar com você, porque ele vai ficar. Ele fica desnorteado, ele não sabe como te deixar.
E aí ele não encontra essa paz que nós falamos, que nós estamos buscando. Nós não encontramos a paz e ele não encontra a paz. É doloroso ficar sem a pessoa? É, mas deixa ele partir. Essa é a melhor forma que nós temos para auxiliar a pessoa que nós amamos. Vai, meu filho. Eu fico aqui em paz e você vai em paz. Outra coisa que eu anotei aqui, o que é proveitoso? Há muitas pessoas que choram, mas elas reservam um tempo para auxiliar outras pessoas. Há pouco tempo uma mulher lá da Bahia estuda conosco nas segundas-feiras. Tem gente que faz curso conosco nas segundas-feiras aqui, online. Tudo, né? Aproveitando para fazer o merchandising dos cursos, né? Nas segundas-feiras nós temos curso online, você não precisa nem sair de casa para estudar o Espiritismo, tá? Procure o nosso site depois, vocês vão ficar sabendo. Então, essa menina era lá da Bahia, ela estudava conosco. E o filho dela estava muito mal. Ela sabia que ia perder. Mas, como sempre, a gente se agarra a uma esperança, né? Se tiver um fiozinho de esperança, a gente diz assim: quem sabe os médicos dão um jeitinho. E foi isso, não teve mais jeito. O filho dela foi. Eu pensei, nossa, agora ela entra no desespero. Ela se juntou a um grupo de mães para se ajudarem, para se consolarem e para levar consolo para outras pessoas que ela já sabe que vai ter esse fim, porque tem essa mesma doença que o filho dela tinha, uma doença degenerativa, que poucos escapam ou poucos têm condição de levar por algum tempo. Sabe que vai ser, ele foi bem cedo, um jovem muito lindo, foi definhando até que foi. Então, essa é uma das formas que a gente tem de trabalhar a nossa dor, ajudando o outro na dor dele. A dor está por toda parte. A dor está nos hospitais, está nos orfanatos. Aqui tem um orfanato que o Jimmy vai, faz um grupo e vai, não sei se é uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Sim, quem já foi esse orfanato que eu estudo. Depois vocês olham no Instagram, do Som Cercal, que tem todos os trabalhos de Cercal, e um deles é esse. E o orfanato. Então tem gente precisando de nós. Tem criança abandonada lá que precisa de nós. É uma forma de nós lavarmos as dores que nós temos. Não só de pessoas queridas que nós perdemos, mas de coisas que nós temos todos os dias, de problemas que nós temos, falta de emprego, falta de convivência boa na nossa casa. Nós sempre temos alguns problemas para enfrentar. E quando nós ajudamos outras pessoas a enfrentar os problemas delas, os nossos ficam menores. E a gente descobre que às vezes nós nem temos problemas. São tantos os problemas que nós vemos por aí que a gente descobre que os nossos são assim, íntimos, né? Como a minha família costuma dizer. Então, é isso. É esse o recadinho que eu vim trazer para vocês. Tenhamos esperança. O Cristo foi um modelo para nós e continua sendo. Um modelo que veio, que sofreu, que morreu para dar o exemplo para nós, e todos nós morremos. E ele se foi e ele disse: vocês podem fazer o mesmo. Vocês também têm condições de ir ficar perto do Pai. Nós estamos aqui para isso, para crescermos, para evoluirmos e irmos viver bem pertinho do Pai. Que todos nós tenhamos e batalhemos por essa condição. É isso que eu desejo para cada um. Paz no coração, vontade de viver e aceitação do que nós tivemos no passado. Muita paz do Senhor para todos vocês.